quero agradecer muito a presença. Em nome da Universidade Federal Fluminense, quero agradecer o convite. A gente tem uma delegação muito bonita, florida, que está aí. Vocês vão ver durante as falas. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu tenho a impressão que, nesse momento aqui, eu vou falar algumas palavrinhas em nome do PROLAN, um programa de pós-graduação e integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, qual eu represento, e trazer as boas-vindas e o desejo de sucesso, de êxito da professora Lisbeth Rebolo Gonçalves, a nossa coordenadora. Quem sabe o ano que vem a gente faz por lá, né? O sexto. É uma possibilidade. Então, eu também, em meu nome, gostaria de registrar que este semestre, este ano, né, de 2017, nós demos início no PROLAN uma disciplina ligada ao cinema latino-americano. Até então não tínhamos. Eram uma ou duas ou três aulas dentro de uma disciplina chamada Linguagens Artísticas da América Latina. Assim como nós não temos música também, né? Música ficam algumas aulas dentro de uma outra disciplina. Mas nesse ano, com a vinda da professora Marília Franco, que deixou o CIBIAL, do Memorial da América Latina, ela veio credenciar-se junto ao PROLAN. Está dando um pouco de microfonia. Será que é o microfone? É na linha do... Às vezes você fica na linha do alto-falante. Estão me ouvindo? Então, a professora Marília Franco está agora ministrando a disciplina de cinema latino-americano. Eu espero que, em breve, nós tenhamos um número mais significativo, mais representativo de alunos que pesquisem esse tema tão importante, né? Eu gosto demais de cinema, sempre fui uma apaixonada pelo cinema, e, para mim, é um espaço, né, maravilhoso, o espaço cibernético que se transformou nesse espaço construído coletivamente, que, na verdade, é um espaço não físico, né? Uma coisa maluca de você pensar, né? Que você, enquanto homem, enquanto ser humano, pode mergulhar num espaço imaterial e vivenciar dramas, paixões, sentimentos, emoções, vivenciar utopias, praticar a resistência, né? Que é o tema do programa, né, da América Latina Resistente, Estado Crítico América Latina Resistente. Então, a meu juízo, de muitas outras pessoas, né, é um espaço da utopia, né, é um espaço da utopia, um espaço não existente, ideal, né, que diagnostica o presente. Então, se nós pensarmos, né, nesse tema que vocês propuseram, América Latina que resiste, né, nós vamos ver seguramente num número enorme da programação, inúmeros filmes, documentários que serão vistos, vão testemunhar isso, né, que a possibilidade que nós temos de diagnosticar, de fazer uma análise, né, de fazer um mergulho em profundidade e verificar, fazer um estudo realmente do que estamos vivenciando. Ele carrega também, acredito eu, características fundamentais da utopia, tanto pelo fato de ser um espaço não existente, né? Apesar de ter uma evidência realista que se projeta dentro de nós, da nossa vivência enquanto espectadores, essa utopia, essas utopias apresentadas tornam-se um instrumento crítico, né, e também um instrumento de interferência no mundo, né, capaz de mostrar, apontar caminhos, levantar bandeiras, levantar estandartes. No caso nosso, inclusive, evidentes, né, da resistência nossa nesses últimos anos, essas últimas décadas.
Desde os períodos históricos, né, revolucionários, desde 17 da Revolução Russa, da Cubana em 59, as relações do cinema com a utopia se realizaram não apenas como política e ideologicamente. Ela se transformou realmente num viver, né, num mente e alma do espectador que vive no cinema uma liberdade, né, um espaço temporal impossível que faça com que ele saia do seu espaço, né, físico de vivência. Então, trata-se, a meu juízo, de um sonho, né, um sonho de uma migração que realmente a tecnologia digital hoje consegue nos fazer vivenciar. E incorporam inúmeras coisas, né? Projetam os desejos, a própria essência do homem fica aí dimensionada, né? Então, parabenizo mais uma vez a presença de todos vocês nessa abertura, né? Nós teremos, eu imagino que vai se referir a isso, mas 130 comunicações, né? Eu estive hoje junto com outros colegas na Rádio USP, numa entrevista no programa do meio-dia, e foi dada essa informação, né? 130 comunicações e vários eixos temáticos, né? Cinema, antropologia, artes visuais, audiovisual, estética, política, e aí vai, arte cênica, som, novas mídias, movimentos sociais. Então, vocês devem ter isso aí na programação, né? E é auspicioso o fato de ser latino-americano, eu acho, né? Desde a década de 60, com o surgimento dos grandes cineastas latino-americanos, como o Glauber, o Nelson Pereira, o Solanas, o Tomás Gutiérrez Alea, o Santiago Alvarez, Raul Ruiz, Miguel Letín e outros, né, que configuraram aquilo que nós chamamos do novo cinema latino-americano. E tivemos, obviamente, o período todo das ditaduras, né, das paralisações nossas, que obrigaram muitos dos nossos cineastas, dos atores, diretores ao exílio. Mas, mesmo assim, a produção ainda é importante, né? Então, terem optado, né, já nessa 5ª edição do COCAL, com o tema da América Latina resistente, é de suma importância, e eu espero que nós tenhamos tardes e anoiteceres profícuos, né, com uma bela jornada nessa semana. Muito obrigada. Agora, então, a professora Yanet Aguilera, que é a criadora do COCAL, né, junto com o programa de História da Arte da Unifesp, ou pelo menos organizou o primeiro COCAL. Ela preparou um texto que fala um pouco sobre as motivações e o que foi levado em conta para a organização do evento deste ano. Então, eu passo a palavra para a professora Yanet, eu vou ficar ali controlando o texto enquanto isso, porque a gente fez uma versão em espanhol para os colegas. Não tem ninguém em espanhol, então acho que não precisa. Não tem ninguém? Tem alguém em espanhol? Tem sim. Tem? Sim, sim. Então, eu vou ficar pilotando. Boa tarde, gente. Puxa, estou super emocionada de ver uma plateia tão grande assim para cinema latino-americano. Primeiro, queria agradecer a nosso decano. Ele iniciou toda esta brincadeira deliciosa de estudar cinema latino-americano. E quero agradecer também a presença de toda a UF e também da nossa querida, você, desculpe, é a Carla, não, a outra. Ela, você. Gente, vocês me desculpem, mas eu vou contar para vocês entenderem porque estou um pouco alterada. Que minha filha foi assaltada ontem.
E eu fiquei até as 8 horas da manhã no hospital, mas ela está bem, tudo bem, só que eu não dormi. E a primeira coisa que vai embora são os nomes. Claro. Desculpa. Elisa. Elisca, sabe? Queria agradecer também a presença da professora Dilma, da Margarida Indeli, que se acoplaram ao COCAL de uma maneira maravilhosa, como também a UF, que na verdade eu fui atrás deles, porque eles são os que iniciaram, eles têm uma trajetória sobre estudos de cinema latino-americano. Como no terceiro COCAL, eu falei, olha, nem vou falar que vocês são os pais, porque eu não quero matar vocês são os avós. E queria agradecer principalmente a Laura, que propiciou, de repente, o COCAL ficou muito grande. A Unifesp não ia dar conta de realizar tudo isto. Na verdade, não é só a Unifesp que realiza. Nós temos um grupo de estudo que se chama G-Sílaba, e todo esse pessoal que faz parte desse grupo de estudo está aqui e deu sangue e participou muito e fez deste COCAL uma coisa muito bacana. Agradeço a todos vocês são muito bonitinhos. A Vivian, que deu também o sangue para... Bom, enfim, na verdade, eu queria falar que quem iniciou o COCAL, na verdade, foi o seguinte, eu me formei no postdoc sobre América Latina e falei, onde vou descarregar minhas bobagens? Aí eu descobri que não tinha nenhum lugar público, assim, colóquio aqui na América Latina, que eu tinha que ir a Viena. Eu adorei ir a Viena, sabe? Mas achei assim triste ter que ir até Viena para falar sobre cinema latino-americano. E aí eu chamei o Ismael, por isso que todas as vezes que eu faço aqui, quem abre o COCAL é o Ismael, porque o Ismael foi que possibilitou, ninguém me conhecia, e foi o Ismael, assim, quando eu convidava alguém e falava, quem é você? Eu falei, não sou ninguém, mas o Ismael está atrás de mim. E todo mundo veio, sabe? Só que eu queria pedir desculpa já de antemão, o Ismael não está se sentindo bem, e lamentavelmente, assim como o Rubens, a gente vai ter esse desfalque hoje. Então, eu peço desculpas, e o Ismael também pediu desculpas, e se ele melhorar, ele vai vir algum dia que ele possa, e que o médico libere ele. Então, é isso. E, na verdade, eu e o Rubens, mas o Rubens também está doente, tínhamos pensado em fazer um debate aqui para iniciar essa coisa da resistência no sentido de uma briga amigável que pode ser o debate. Então, eu ia fazer um texto dialogando com o texto dele, que era sobre história e crítica, mas como o Rubens não veio, eu vou ler meu texto, minhas bobagens, vocês desculpem, era um texto que dialogava um pouco com o que o Rubens ia falar, então aqui vai só a metade de alguma coisa, sabe? Tá bom? Então eu vou começar para que a gente não se atrase muito. Laura? Ah, não, tudo bem, vai lá, não tem problema. É consenso entre os estudiosos que ainda não possuímos uma historiografia sólida sobre o cinema da América Latina. Tanto melhor, visto que nas últimas décadas as epistemologias e os métodos de diversas historiografias consolidadas que fundamentam várias histórias do cinema estão sendo debatidas. Antes que essa área se consolide, seria importante colocar em discussão que tipo de história queremos contar sobre o nosso cinema. Faço algumas considerações sobre o debate das historiografias, ensaiando um diálogo com Jorge Cañizares Guerra, um equatoriano que escreveu Como Escrever a História do Novo Mundo,
Ele esboça a história de uma nova arte da leitura no século XVIII, que se constitui a partir da experiência americana e que produziu imagens duradouras, do Novo Mundo. É no século XVIII que se sistematiza aquilo que se convencionou chamar de pensamento moderno. Nas aproximações que faço do debate historiográfico com o cinema, me detive na noção de modernidade por dois motivos. Primeiro, porque ela é fundamento inquestionável em quase todos os trabalhos sobre o cinema da América Latina. Segundo, porque é no conceito de modernidade que se entrecruzam os fios da história e da crítica do cinema. Para Cañizares, no século XVIII, se constituem duas novas figuras no panorama intelectual: o viajante filósofo e o compilador de relatos de viagens. As narrativas desses personagens iniciam a formação de um pensamento moderno que depende diretamente de um novo tipo de leitura, resultado da avaliação das narrativas sobre o Novo Mundo. Esses personagens atribuíam às suas histórias rigor científico, baseados em fato, que desacreditavam os relatos anteriores, em geral, considerados exagerados e contraditórios, e que não por acaso usavam fontes ameríndias. Uma nova maneira de julgar o valor das fontes históricas. No Renascimento, a validação de uma narrativa passava por uma crítica externa que valorizava a classe da testemunha, sua experiência direta e mais prolongada com os acontecimentos relatados, além de considerar os interesses nacionais do viajante, pois eles induziam o tipo de narrativa. No século XVIII, se substitui este tipo de julgamento pela crítica interna, que privilegiava a coerência dos relatos e que tem como critério o common sense do empirismo inglês. Georges-Louis Leclerc-Buffon, que aplicou formas internas de críticas às fontes espanholas e ameríndias, concluiu que a paisagem sem cultivo e a falta de monumentos no México e no Peru faziam com que as menções às altas densidades populacionais, tanto do Estado azteca como incaico, estivessem erradas. A partir dessa suposta constatação, Buffon concluiu que os americanos eram povos degenerados e fracos, incluindo os filhos de europeus que nasceram na América. Tudo é fraco e degenerado. Charles-Marie de la Condamine, um dos mais respeitados viajantes filósofos, chegou à conclusão que todos os ameríndios eram insensíveis e estúpidos por natureza, autorizando a Cornélio de Pau, um leitor filósofo dos relatos de viagem, a consolidar por meio de seus escritos a visão de uma América degenerada. A literatura inglesa sobre suas colônias não é diferente. Os organizadores de compilações, por sua vez, se apresentavam como viajantes dotados de muitos olhos, com a vantagem de aplicar uma leitura rigorosa aos relatos reunidos, retirando incongruências e contradições. Hoje sabemos como essas leituras críticas são preconceituosas e que seu pretenso rigor conceitual e a presunção de que o lugar da leitura e da fala é feita por um espectador leitor treinado e neutro é mera pretensão. Nada que a crítica que se faz à história dos historiadores não nos tenha ensinado. Sabemos que o historiador quase sempre escolhe o conjunto de fontes e métodos utilizados pela função que exerce e pelos objetivos propostos, que nunca são inocentes. Qualquer versão sobre os acontecimentos nunca é neutra, sempre tem que lutar para poder se impor. As armas da batalha são geralmente a autovalorização dos próprios escritos. A novidade da nova arte da leitura do século XVIII é que a autoafirmação é solapada por declarações de rigor e distanciamento.
Acrescente-se a isso a erudição que aparece nas citações de muitas fontes que são apresentadas como argumentos de autoridade para validar a síntese proposta pela compilação. Batalha para se impor e síntese de relatos selecionados são os dois elementos que constituem a base desta nova arte da leitura. Por que estas discussões históricas são importantes para pensar o cinema? Primeiro, repercutem sobre um caso bem concreto. E aí eu vou me arriscar a falar uma coisa que eu não conheço muito bem, mas como eu sou enxerida, coloquei. O debate sobre o novo cine latino-americano. Nenhuma visão pretensamente distanciada e neutra pode deslegitimar a maneira como o novo cine latino-americano se difundiu e se afirmou. Que os cineastas tenham sido críticos e difusores de seus filmes e que os estudiosos tenham ecoado estas pretensões não é diferente da maneira como a Nouvelle Vague ou Hollywood se impuseram. As revistas Cinearte Brasileira e os Cahiers du Cinéma são exemplos de como impor o cinema hollywoodiano no Brasil e a Nouvelle Vague na Europa. Juntei as duas provocativamente. Segundo, na análise cinematográfica, a vontade de ciência é hoje um elemento determinante no encaminhamento de muitos trabalhos, constata Ismael Xavier nos anos 1970. Como método científico, embora questionado, ainda hoje é critério em muitos estudos, pode-se dizer que somos continuadores da arte da leitura que se sistematizou no século XVIII. Além disso, alguns panoramas que estamos começando a fazer de nosso cinema são muito semelhantes às compilações que se faziam no século XVIII. Reivindicam um distanciamento com um objeto, fundamento do rigor pretendido pelo historiador, porém, os recortes são arbitrários, tanto com relação aos filmes estudados como às fontes utilizadas. Cita-se uma grande parte de autores que estudaram o cinema em seus países, esquecem-se outras. Como os compiladores do século XVIII, os panoramas têm a pretensão de superar os relatos citados pela síntese elaborada, que, no entanto, não faz jus aos trabalhos mencionados. As compilações sobre o Novo Mundo foram best-seller no século XVII e XVIII. John Locke escreveu seu ensaio sobre o entendimento humano, influenciado por estes relatos. A imagem da tábula rasa vem daí, vem de nós, segundo Cañizares. Ainda hoje são modelos para várias políticas editoriais, reverberando na contemporaneidade a ligação entre história, crítica e modernidade. Como se processa a conexão entre estes três termos? Está na 21 já. Pode-se fazê-lo à maneira de Ismael Xavier, um bom exemplo do crítico historiador da América Latina, ou à maneira do historiador crítico europeu como Antoine de Baek. Comecemos com o francês, apesar dele ter escrito seu livro 7 anos depois do brasileiro. Está no 23. Baek... Baek defende a história das formas como aquela que comporta a especificidade da crítica cinematográfica e as diversas temporalidades da história. A crítica e a história modernas do cinema surgem no momento em que críticos do Cahiers du Cinéma passam a fazer uma leitura formal dos filmes. A Segunda Guerra Mundial teria produzido um corte traumático na história cinematográfica, mudando a maneira de ver e realizar os filmes. A análise não é mera visibilidade formal, é transferência para a forma cinematográfica do corte epistêmico traumático que a história teria impresso na história do cinema. Assim, o cinema se supera a si mesmo e se transforma numa verdadeira arte ao digerir os traumas da história por meio do processo formal. O único problema é que o cinema, criador de formas cinematográfico, parece estar desaparecendo.
Segundo Baek e vários outros, para os realizadores hoje, o passado formal cinematográfico é um self-serve, simples reservatório de motivos e de imagens, forma degradada e obtusa do maneirismo amaneirado. Baek cita Quem Vai Ficar com Mary, do Peter John, esqueci o sobrenome, Ferris, isso aqui está aqui, de 1998, como exemplo desta desintegração, e chega a sugerir que o filme já não é mais cinema. O pós-cinema substitui uma consciência autoral e cinéfila de prestígio pelo uso iconoclasta que corta com o progressivo e constante enobrecimento cultural. A alta cultura teve que se associar com as pulsões corporais primitivas porque eram a energia e a origem do cinema. Não se negam as pulsões se as domesticas dentro de um quadro reconhecível. Esses filmes que se fazem com uma mão só são os fins da mise-en-scène, já que organizam e arrebentam tudo. E aí eu digo, apesar da referência ao livro de Jean-Marie Guillemot, Baek não percebe que a crítica que a literatura pornográfica faz a filosofias das luzes pode também ser dirigida à história das formas cinematográficas. Haveria aqui uma ruptura na harmonia que a história das formas estabeleceu entre história e crítica. Quanto a Ismail, impossibilidade lógica não o impede de fazer coexistir a ruptura crítica com a continuidade histórica. Ele aproxima o cineasta crítico e o crítico historiador, e cito, no Glauber Rocha, de 1963, a tônica era a vontade de ruptura a par do balanço histórico. Em Paulo Emílio, o que vale é um princípio de continuidade a par do reconhecimento das oposições e conflitos. Ismail não enxerga no desejo de arrebentar com tudo, uma máxima do cinema marginal brasileiro, o fim do cinema. Ao contrário, defende a iconoclastia poderosa deste cinema, que difere da dissolução citadora dos filmes dos Estados Unidos. Sei que a aproximação que faço está baseada numa mera homonímia e que as atitudes e épocas são diferentes. Mesmo porque nos anos 1990 haverá um cinema na América Latina similar ao dos Estados Unidos que poderia fazer pensar no mencionado pós-cinema. Mas é brincadeira, né? Como levar a sério a ideia de um pós-cinema quando na América Latina começa a pipocar novamente filmes instigantes? Inclusive em lugares que não têm uma história cinematográfica densa, como o Paraguai, Peru e outros países. Além disso, quando Ismael Xavier ou alguém da América Latina diz moderno, está falando de processos e relações diferentes aos dos europeus. São maneiras bem distintas de ver e entender o cinema, a história e a crítica cinematográfica. Mesmo que seja um conceito ambíguo ou cafona, como diz Jacques Humon, a modernidade para o dito Ocidente, aí eu gostaria que você passasse 33. Para a página 33. Tá. Sempre foi um critério de valor, embora haja algumas vozes discordantes, como Bruno Latour e Jacques Humon, estão citados aí. Nunca fomos modernos, pensar o cinema. E Bruno Latour, estou falando de verdadeiros ocidentais que têm uma modernidade própria, como afirma Humon. Não sei se vocês sabem, nós não somos ocidentais, somos considerados fora de Ocidente, e não apenas no século XVIII. Há uma história agora que se fala do Atlântico Norte, e uma economia também do Atlântico Norte, na qual nós estamos fora. Tá? Para os estudiosos europeus, há uma ligação direta entre cinema e modernidade. Moderno, mas moderno mesmo, é a Nouvelle Vague, o cinema que teve densidade para olhar a si mesmo, como diz Fernand Ramo, no seu prefácio sobre o mundo do moderno. Embora
Embora desejada, a modernidade nunca foi um ponto pacífico para nós. Não precisamos esperar até a Segunda Guerra Mundial para vivenciar enormes traumas históricos. Aliás, quando os europeus invadem a América, no alvor da modernidade, a experiência traumática deixa de ser exceção para fazer parte do cotidiano das populações do continente. A ideia de progresso na América Latina é uma piada de mau gosto. Isto fica evidente no livro de Ismail, quando fala que a relação de Glauber com o Brasil moderno se dá sobre o esquema da urbanização como morte. Ou quando menciona como projeto do Brasil moderno a Transamazônica, de Iracema, uma Transamazônica de Jorge Bodansky e Orlando Senna, para ficarmos apenas em 2 exemplos dos inúmeros que há no cinema do Brasil. Não é diferente no resto da América Latina. O que nos une são experiências traumáticas comuns ligadas ao advento da modernidade, a colonização e os sangrentos golpes de Estado. Mas, dado que muitos de nossos filmes têm a densidade para olhar a si mesmo, poderíamos falar de um cinema moderno latino-americano sem constrangimento? Aí eu decidi fazer uma análise da imagem de Jogo de Cena, número 40, por favor, de Eduardo Coutinho, nas quais os esquemas autorreflexivos, ou seja, esse olhar para si mesmo, tem várias conotações. Estou terminando, gente. Na primeira imagem imagem de Jogo de Cena, logo depois do título, é um anúncio de revista que convida mulheres a participar de um filme. A associação com os classificados de jornal aproxima ao filme a origem humilde do cinema, cujo valor simbólico, nesse começo, é quase nulo, como o espaço dos classificados dentro do jornal. Remete também à relação do cinema com a pornografia, que no jornal circulava justamente nos classificados. Mas descobrimos que o cuidado de colocar a tonalidade pastel rosa no fundo visa evitar tanto o vermelho sexual comprometedor que aparece no fragmento do classificado da parte de baixo, como o clichê que atribui o rosa bebê às meninas. O jogo com a cor induz a valorizar o que está sendo mostrado para além da visualidade sem valor dos classificados. Além disso, se vocês percebem, as grandes margens brancas laterais, que a gente não considera, mas fazem parte da imagem, desfazem a analogia do filme com estes anúncios. Pode ir mais um, aí. O branco está ligado aos processos de renovação da visualidade dos jornais brasileiros e às vanguardas artísticas, como o neoconcretismo. Tá? Então, essa ideia de colocar o branco dentro do classificado é uma ideia que já tinha sido trabalhada nos anos 50 por Amilcar de Castro e por o Jardim, que era o cara que trabalhava no suplemento dominical Jornal do Brasil. Tá? Travestir-se de não valor para sair mais valorizado ainda é crucial para criar a sofisticada autorreflexividade do filme. Coutinho é um mestre do metacinema, vai além das analogias simples, como, por exemplo, as imagens dos anúncios, que podem ser associadas a fotogramas ou se colocar assim e ao equipamento nas imagens. Aí, pode ir mais? Mas em Jogo de Cena, o elemento autorreflexivo depende principalmente do papel que as atrizes vão representar ao duplicarem as falas das mulheres que responderam ao anúncio de jornal e foram entrevistadas. Coutinho... Pode ir. Sim. Pode ir. Aqui, tá bom.
permite às brancas e famosas falar sobre si mesmas e refletir sobre o papel que desempenham enquanto atrizes. As outras, negras e desconhecidas, apenas reproduzem as falas das entrevistadas. Não estou acusando Coutinho de racista e gosto muito do filme, só para esclarecer. Então, o que queria salientar é que o jogo que o cineasta propõe acaba criando uma autorreflexividade problemática, que transforma as atrizes negras num recorte racial e de classe em meros instrumentos do cineasta. Esta relação absurda entre cineasta e atores, além de reforçar o preconceito racial e de classe num país escravocrata, e isso não é uma coisa só de Coutinho, o Bill Nichols também coloca esse papel do ator ou da atriz como mero instrumento do cineasta. Tá? Bom, esta relação absurda entre cineastas e atores, além de reforçar o preconceito racial e de classe num país escravocrata como o Brasil, permitiu num outro filme que Maria Schneider fosse violentada pelo calhordo e desprezível do Marlon Brando, amando do infame Bertolucci, que não se tenha dado ouvidos às várias denúncias da atriz. Concluo que o aspecto problemático não concerne apenas ao metacinema de jogo de cena, mas ao próprio conceito de autorreflexão. As imagens autorreflexivas são as mais diversas e expressam valores bem diferentes. Por exemplo, o caminhante... Sim. Em sua monumentalidade, o pensador, em sua sublimidade trágica, tá? São imagens poderosas que têm densidade para olhar a si mesma e representar a modernidade como um bem. Contudo, mais uma, outra figura de autorreflexividade também forte impõe-se, a de Narciso, que não vê nem escuta eco. Mais um, esse é o Narciso, não escuta eco, explicitando que se voltar-se sobre si mesmo instaura um processo de exclusão. Ou ainda, a terrível Medusa, que ao se olhar nos olhos se fulmina. Exclusão e morte são dois atributos importantes da autorreflexão. Assim, o processo autorreflexivo parece carregar o espelho de Narciso. Eduardo Vivero de Castro, ao se referir ao pensamento dos ameríndios, esses outros que somos nós mesmos, fala de uma autorreflexividade diferente, em que as dobras de si refletem uma imagem nossa na qual não nos reconhecemos. Se quisermos que a história de nosso cinema nos contemple e não nos ofenda, como sugere Canisari, todo cuidado é pouco com as categorias de pensamento de que lançamos mão, assim como com as epistemologias que fundamentarão as nossas narrativas. Muito obrigada. Então, agora estão abertas as perguntas, sobretudo para a professora Ianete, que trouxe o texto de abertura do COCAL. Então, a gente faz as inscrições aqui. Deixa eu ver. Ianete, eu só queria ser provocadora no lugar do Ismael. Você disse que ia fazer a ideia era um debate, né? Que nós vimos na metade da fala. O que seria essa outra metade? Você tem ideia? O que iria contrapor? Tem ideia? Eu imagino que sim. O Tunico conhece melhor o Rubens. Tem a menor ideia do que o Rubens falaria.
Não tenho. Na verdade, é um debate um pouco provocador. Eu estou provocando algumas pessoas, e especificamente o Fabião. Mas como eu falava para o Ismael, olha, eu sou sua filha bastarda. Então, quer dizer, todas as vezes que eu provocar você, porque eu adorei seu texto. Porque senão eu faria como minha filha fala. Então, não sei, realmente não sei. Eu fiquei muito curiosa, eu mandei o texto, e ele falou que ia responder, mas aí ele estava passando mal e não sei. Alguém se inscreveu? Vamos tomar o café. Alguém se inscreveu? Eu vejo alguns movimentos. Geraldo. As pessoas vão me ajudar aqui, viu? Que eu vou fazer a defesa do Rubens aqui. Bom, o Rubens acha que nesse momento, pelo que ele escreveu no jornal em Goiás, seria algo parecido com o que aconteceu há 50 anos atrás, e que a gente deveria fugir nesse momento de um estado oficial do cinema. E seria a volta da câmera na mão, num certo sentido. A volta do cinema, da independência completa, já que a gente está tendo uma independência completa do poder público hoje. Ou seja, estamos sendo jogados na lata do lixo. Então, esse seria... claro que eu não estou falando no lugar do Rubens de forma alguma, mas pelo que o Rubens falou em determinado momento, e na USP semana passada, onde ele colocou a questão da câmera na mão como uma característica do Glauber e uma característica do subdesenvolvimento, então seria uma questão interessante de ser colocada. Alguém pode, por favor, me completar aqui. Gente, isso não é para eu responder, o debate era provocar um debate entre todos nós, sabe? Eu acho que, além de essa retomada que sempre se faz de que a câmera na mão deveria ser, a gente deveria se apegar e tudo isso, eu acho que as questões que a professora trouxe conseguem fazer com que a gente olhe como se a gente usasse a lateralidade da nossa visão do cérebro e tirasse o foco do cinema novo e do subdesenvolvimento. Porque a própria teoria do subdesenvolvimento não é suficiente para entender o cinema da América Latina. E acaba sendo um foco muito forte. E que, embora seja importante e quase tradicional, ele não é nem de perto o suficiente, assim. O perspectivismo ele é muito interessante porque ele traz para o cinema, e toda a antropologia é importante nesse tema, porque ele busca quais são os tópicos de pesquisa que a gente tem que buscar na América Latina que não são internacionais. Porque a antropologia, por exemplo, quando ela vai pesquisar povos da África, de qualquer lugar, ela se baseia, por exemplo, a gente estava vendo isso na aula ontem, ela se baseia, por exemplo, em linhagem, em estrutura política, e os nossos antropólogos descobriram que, para entender nossos indígenas, teria que criar os próprios pontos de partida, que foi primeiro o corpo, depois o perspectivismo. E a mesma coisa a gente tem que começar a desenvolver para pensar o cinema. Porque senão a gente parte de um lugar muito vazio
da tábula rasa, que é extremamente preconceituosa, que nem a professora trouxe. Por isso, não que seja oficial, mas se a gente tirar esse foco e usar outras possibilidades nossas e criativas, são mais interessantes do que esse lugar mais antigo. Acho que é isso. Tem mais um ali. Era eles ali? Não, a professora, acompanhando o seu texto, as suas aulas e tudo mais, dentro do que eu posso compreender, é que existe um certo espaço, tanto da nossa cultura de maneira geral, que é dependente, certo, de um certo norte-americano, eurocêntrico e tudo mais, isso já dentro da nossa história. Nossos meios de formas de expressão artística, englobando a arquitetura, entre outros, são dependentes dessa identidade quase metafísica suprema para todos os povos. Aí, dentro do que eu entendi do seu texto, é como se nossos próprios historiadores, críticos e diretores, grandes diretores nacionais no circuito de cinema, eles também mostram uma grande dependência, às vezes, com todo esse material. Um certo tipo de se prostrar diante dessa proposta. E você está indo contra. Você fala que existe uma forma, uma singularidade aqui do cinema nacional, que engloba o cinema da América Latina, acredito, e que ela deve ser reivindicada, deve ser repensada, certo? Então, dentro da sua leitura, é uma pergunta, uma questão. Por exemplo, o cinema novo foi comparado por alguns como a novela vague aqui no Brasil. Jean-Luc Godard, Truffaut inspiraram o nosso Glauber Rocha, entre outros diretores. Então, dentro da sua visão, quais seriam singularidades específicas que contradizem a forma da novela vague, do cinema blockbuster americano, que são evidentemente da nossa origem? Tipo, quais filmes, se você puder dar um exemplo, que vão contra e mostram um novo tipo de estética que pode ser compreendida como aquilo ali é na América Latina, não tem lá fora? É uma pergunta. Você está me pedindo que eu fale de uma América Latina essencial, que é justamente o contrário do que eu penso. Eu não estou dizendo que não há esses diálogos, por exemplo, com o subdesenvolvimento, com a modernidade, com a nouvelle vague, etc., etc. Eu estou dizendo que o historiador escolhe o recorte que ele quer. E sempre escolhe por algum motivo. E, nesse sentido, eu acho que eu sinto muita falta de um recorte que me fale de um diálogo entre nossos cinemas e nossos críticos, que eu acharia hiper interessante. E não apenas nessa relação que a gente, e não é aqui só no Brasil, é na América Latina como um todo, que a gente sempre tem para olhar o Atlântico Norte. Então, e muitas vezes, falando com o Javier, esse tipo de discurso muitas vezes é repetitivo. Então, se eu já li o outro mais ou menos repete as relações, e sempre são relações de dominação. Não que entre países latino-americanos não exista isso, mas é uma coisa que não foi feita ainda. Eu gostaria muito de entender como que a gente se entenderia entre a gente. Não porque haja um cinema ou uma Latinoamérica essencial, específica, contrária à europeia. São diálogos, e diálogos que se fazem e se desfazem, que têm ou não têm visibilidade. E, normalmente, esses diálogos não se fazem porque também não têm visibilidade. E é o que nós temos como grande problema, o local, o diálogo que eu quero estabelecer com o PROLAN, com o pessoal da UF, é um pouco com nossos convidados, como México, Argentina,
Uruguai, Chile, essa coisa de a gente... A ver, já saiu em espanhol. Até onde a gente pode ir? O que a gente pode dialogar? O que a gente pode criar sem muletas? Isso também é um pouco utópico, sabe? Porque muletas a gente vai sempre ter. Quando eu falo mal da modernidade dos europeus, eu uso Agamben, que é outro europeu. Então, não é negar a Europa. É escolher que tipo de discurso, que tipo de diálogo você quer estabelecer. E os diálogos que me chamam a atenção, eu já estou um pouco velha, então estou selecionando, sabe? Aqueles que realmente me despertam o desejo de ler essas coisas, não são os europeus. Ali tem um ali, depois tem um aqui. Ele lá vai falar. Pode deixar, não vai falar nada. Bom. Gente, eu não quero só pergunta para mim, eu quero que todo mundo debata entre si, sabe? Desculpa. Bom, essa questão do cinema latino-americano, ele envolve também não só uma questão de uma cultura alienada, como também muitos outros fatores que envolvem também essa relação público e realizadores também. Que, primeiro que tem aquela questão de que o cinema sempre foi tratado como algo do entretenimento e pouco de uma questão de não só entretenimento, mas também o lugar de onde está se fazendo, né? Então, essa questão é um dos pontos principais, porque o latino-americano não se vê como latino-americano, né? Não se coloca dentro da sua própria condição, e primeiro que dentro dos próprios países latino-americanos ele também não se valoriza como tal, né? Eu acho que é uma diferença que a gente tem em alguns outros países do capitalismo desenvolvido na Europa ou no hemisfério norte, de um modo geral, mas pouco aqui. E o cinema também envolve essa questão da atividade industrial, né? Quer dizer, a gente está sempre dependendo de quem está produzindo as ferramentas necessárias para a gente fazer a nossa atividade cinematográfica. Mas, mesmo assim, uma coisa que também a gente não considera muito é esse papel do pioneirismo, né? Está se falando muito da câmera na mão e a ideia na cabeça, né? Quer dizer, essa é uma ideia que, particularmente, o Glauber ele começa a observar a partir dos cinemas do Humberto Mauro, no início do século XX, né? Quer dizer, uma coisa importante, a partir desse cinema do pioneirismo, que tentou resistir a partir dos ciclos regionais na própria América Latina, mesmo quase sem público, quase esquecido pela história, mas depois começou a receber uma atenção, principalmente dos cineastas do cinema novo, é que a gente começa a pensar num caminho de que o Brasil precisa ser visto. E, no entanto, a gente sempre só olhou para o Atlântico. Então, esse fato da gente não valorizar, não conhecer nossas regiões, a gente não ter um valor também em cima de uma indústria nacional que possibilitasse desenvolver até mesmo equipamento, ou uma indústria cinematográfica, ter um público que vai valorizar tudo isso, e a partir de então a gente começar a falar de nós mesmos, entendemos muito mais, isso tirou um pouco esse foco da gente. Então, justamente um ponto é esse, a gente se sentiu ocidental dentro do hemisfério norte, pouco observando essa relação, e se não fossem os trabalhos desses realizadores, principalmente pioneiros do século XX, como Humberto Mauro no ciclo de Cataguases, isso e depois em Volta Grande, nos trabalhos do Ince, isso daí também não seria visto, e até mesmo o Glauber talvez não pensasse a questão de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Acho que fica isso, Ianete, parabéns, é um prazer, um privilégio ver uma exposição assim tão ampla, tão bonita. No entanto, eu tenho que discordar de algumas coisas e acho que, eu acho que a sua contribuição, né, é porque ela vem do lugar de onde você fala. Você é boliviana.
E isso faz uma diferença muito grande, porque nós, no Brasil, quer dizer, eu não sei para onde vocês estavam virados, porque eu conheço, não é? Nós nos conhecemos todos muito pouco, não é? Mas nós sempre estivemos virados, nós nunca nos viramos para dentro. Então, a gente tem que pensar essas questões historicamente. Não é? Então, eu percebo agora, né, então, quando eu vejo as colegas argentinas e tal, pensar que hoje nós estamos começando a estudar, por exemplo, né, o cinema silencioso, o cinema mudo, seja lá como a gente os define, é hoje, é agora. É tudo muito novo. Né? Então, todas essas críticas, eu acho também que das suas críticas, eu acho que a gente tem que pensar na circularidade das nossas contribuições também para essas noções, não é? Porque se não fossem as máscaras africanas, se não fosse o japonismo, se não fosse os nossos xamãs, os nossos índios, essa tal modernidade, o abstracionismo, a arte, etc., também não existiria. Então, as coisas também são menos, não é? Nós estamos lá também. E a questão de que se nós estamos no Ocidente ou não, cabe a nós. Não é? Cabe a nós nos colocarmos. Isso, não é? Então, me parece que, né, nós podemos amplificar, e você, do lugar onde você fala, você nos puxa, né? Você, o Cocal, quer dizer, nos puxa para o outro lado, né? Para qual, né? Desde, se você pensar, né, as cobranças do Lattes, ou do que se chama internacionalização, não é, nos levam a publicar, por exemplo, não é, nos Estados Unidos, ou então são arraigamentos culturais brutais, ancestrais, etc. Então, é essa parte muito, né, estamos juntos e aqui para fazer esse conhecimento. Isso é uma coisa. Por outro lado, por exemplo, eu discordo da sua visão sobre o jogo de cena. Eu não sei sobre o cartaz, etc., mas me parece que o filme ele trabalha justamente com o embolamento dessas coisas, onde justamente aquelas atrizes consagradas perdem, né? Perdem muitíssimo para as moças que vieram, de tal forma que você não sabe de quem é o relato original, digamos, né? Então, desse ponto de vista, pelo menos a minha leitura é um pouco distinta da sua. Não, eu concordo com dessa leitura, mas acho que eu não me expliquei. Eu adoro o filme do Coutinho, porque ele soube trazer histórias maravilhosas para a gente. E são maravilhosas, e você fica fascinado, não apenas pelo jogo que ele propõe, que nos faz rir, que nos faz jogar assim, será isso, será não isso, senão porque tem histórias aí incríveis, e uma coisa assim muito boa. Minha reflexão não passou por isso, passou por uma reflexão meta-representativa. Qual é a função das atrizes? Aí você tem atrizes X e atrizes Y. E as atrizes negras não falam de si. E pior ainda, não fazem nenhuma autorreflexão a respeito do próprio trabalho. Não é porque seja uma versão conservadora. É o próprio jogo autorreflexivo que leva a esse tipo de, digamos assim, de mostrar a limitação na representação, lidando com um clichê. Como eu posso explicar para você? São três, e ele é matemático, ele colocou 3 mulheres brancas e ele colocou 3 mulheres negras como atrizes, sabe? E na relação entre essas atrizes, que me pareceu que havia uma questão problemática na autorrepresentação, que é uma coisa que eu estudo desde a filosofia, porque eu sou estudiosa da crítica do juízo de Kant, que é quando o juízo se volta a si mesmo. E eu sempre vi que esse é um valor para a gente aqui no cinema, a autorrepresentação, o metacinema, o auto voltar-se a si mesmo.
E aí eu comecei a procurar, não reflexões escritas, procurar imagens que, de certa maneira, nos dessem uma coisa assim bastante clara da questão autorrepresentativa. E na procura dessa imagem, eu confirmei que há um problema na autorrepresentatividade, porque eu descobri o viajante em um mar de névoas, onde você tem a noção, é um dos primeiros quadros em que você não tem o rosto, então você não sabe se ele está olhando alguma coisa ou se está se olhando a si mesmo. Depois tem o pensador, que é essa figura trágica, que se volta sobre si mesmo. Mas, imediatamente, não foi minha essa ideia. Quem me trouxe isso foi o Rancière. Ele falou, olha, em toda a autorreflexão, então, em toda a modernidade, e não é à toa que o mundo dá uma patada enorme em moderno, no Rancière, ele fala, olha, em tudo isso que a gente acha como maravilhoso, como sinônimo de modernidade, é Narciso. É exclusão. Quando a gente se volta sobre si mesmo, deixa o outro de fora. Achei genial ele. E aí eu comecei a pensar, será que tem outras figuras mais macabras que Narciso? E me apareceu a Gorgona, né, a Medusa. Então, mas eu concordo com você, as mulheres, e disso faz o filme um grande filme. Esse é um recorte só na questão da representação das relações entre artistas. Não sei se... Legal, obrigada. Oi, eu vou me arriscar a chover um pouco no molhado, mas eu adorei a sua fala terminar com as imagens de Narciso, especialmente agora, né, com toda a polêmica da exposição da Caixa, né, da Cartografias da Diferença, em que se proíbe que o espectador vá ver imagens que não repercutem uma certa visão que as pessoas querem que a gente tenha do que somos nós mesmos, né? Ou do que deveríamos ter. Então, essa questão da invisibilidade, ou do não querer ver também, eu acho que permeia muito o que nós deveríamos refletir sobre a nossa historiografia, as nossas práticas antropológicas, nossas práticas de pesquisa, né? Porque, ao mesmo tempo que você tem essa proibição na Caixa, a gente tem um evento, começando na mesma semana, que se propõe a pensar o cinema latino-americano e as vanguardas artísticas e com o título da resistência, né? Então, como que a gente vai conjugar essa resistência à questão, né? Bom, se por um lado a proibição da exposição, né, o encerramento da exposição, melhor dizendo, ele reflete esse narcisismo, né, da nossa cabeça, assim, que está em debate aí. Por outro lado, eu tenho um aspecto ainda que é uma fagulha positiva, digamos, porque a arte ainda incomoda. E se ela incomoda, porque ela tem algo ainda a dizer, né? É claro que, enquanto a maior parte do nosso financiamento, né, para as exposições, os dinheiros para subsidiar os artistas vem de bancos que estão comprometidos com um determinado projeto político, econômico, cultural, a gente não pode esperar grandes coisas assim, né? Mas o que a gente pode fazer ainda é tentar pensar sobre as categorias que nós vamos usar e sobre o que nós queremos enfatizar na construção de uma narrativa sobre o que somos nós mesmos, né? Você falou da validação das narrativas também, que eu achei muito interessante, e eram coisas que eu não sabia realmente, do século XVIII e da Renascença. Mas você falou do Bruno Latour também, né? E para o Bruno Latour nós nunca fomos modernos, exatamente porque o discurso da ciência, né, que trabalha nas chaves das dicotomias, que é algo que o Glauber Rocha já tentava debater lá com Deus e Diabo na Terra do Sol, né, que são duas faces da mesma moeda, mas também o Latour aponta para o trabalho de purificação da ciência em cima dos conceitos em que as relações dos grandes laboratórios, desde a pessoa que faz a faxina, que traz o café, as disputas por financiamento e as disputas políticas dos grandes laboratórios, tudo isso sai purificado na forma do conceito, né? Eu acho que é como nós trazemos à baila as relações de produção do nosso conhecimento e como nós
mostramos os filmes que não estão aí nesses grandes circuitos, né? Como nós nos colocamos nessas narrativas. Eu lembro agora, desculpe me estender, mas do lançamento do livro Imagens de um Continente, em que foi exibido o filme Yanomami, falado a maior parte do tempo em Yanomami, que agora eu sou antropólogo, mas não etnólogo, né? Que eu acho que é um ritual para os espíritos chapiris e tudo mais, e tem uma dupla questão de visibilidade, né? E eu repito a minha fala naquele dia. Se por um lado nós temos que ir para uma espécie de ritual no Memorial da América Latina para poder ver aquele filme, por outro, e nós não vemos os espíritos com que eles estão se relacionando, por outro lado, eles também não nos veem através da câmera, né? E a questão da representação, então, para concluir, eu acho que ela está muito aliada ao visível, né? Feito na teoria musical, em que não importa as notas em si, né, mas as relações tonais, há um lugar do silêncio, do invisível, que a gente precisa procurar para traçar esses caminhos de uma nova historiografia ou de novas práticas do saber, né? E aí procurar também as nossas categorias, né? Que elas não estão evidentes. Eu acho que é o que o Cristiano falou. Eu concordo. Para mim foi uma descoberta a bibliografia antropológica. Vivero de Castro é uma das leituras preferidas que eu tenho, mas também tem esses antropólogos mais duros, sabe, como a Merlin Strater, que ela me deu um conceito que eu nunca mais esqueci, que tudo que você faz tem interesse. Que é justamente o contrário do que se formula a partir da modernidade com Kant, e que vai dar naquilo que se chama da autonomia da arte desinteressada, sabe? E aí, se há uma arte que ainda nos provoca, a gente também tem que repensar os conceitos e a categoria dessa arte, porque não passa pela questão da autonomia e do desinteresse. Não sei se respondi para você. Não, mas você falou da Strater, né? Strater também trabalha com uma chave de comparação discursiva, né? Para sempre ter os contrapontos. Então a gente precisa estabelecer quais são os nossos também, né? Agora, é difícil mesmo construir nossas próprias categorias, né? Muito. O Agamben fala assim, por exemplo, quando ele vai fazer um trabalho sobre o bárbaro, ele fala que essa búsqueda doida de bárbaro, assim como do Nietzsche, que acabou mais de um ano numa clínica psiquiátrica, e que depois ele conseguiu sair, que quando você vai fazer essa coisa autorreflexiva, que não estou dizendo que é necessariamente ruim, é ruim e é boa também. A gente tem que saber como lidar com essa ambiguidade. No final, você vai descobrir que o que está lá no fundo, ou seja, o Minotauro, é você. E essa grande coisa, como que a gente lida com essa figura que a gente projeta no outro, de medo, e que no fundo somos nós mesmos. Então... Acho que é assim, a gente começa. Bom, boa tarde a todos. Parabéns, Janete, pelo colóquio, a Vivian, que também trabalhou bastante. Enfim, a todos. A minha pergunta vai para a professora Janete, para a professora Dilma também. Bom, pegando um pouco a carona, já que estamos falando do Kant, pensar um pouco o conceito de paz perpétua e do cosmopolitismo universal, que, na verdade, esse cosmopolitismo universal é um tema muito debatido até hoje pelos kantianos. Se esse universal remete a quem? Será que nós estamos dentro desse cosmopolitismo universal? Eu creio que não. Eu creio que, para o Kant, nós estamos ainda no estado de natureza, né? Enfim, eu creio que não, que já que a gente está no estado de natureza, nós não somos ocidentais, como você bem colocou, Janete. E, enfim, e aí eu fico pensando, por exemplo, no discurso que o Mbembe vai colocar na crítica da razão negra, que ele vai dizer o negro é marcado pela diferença, né? Essencialmente pela diferença e pelo não humano. Além de ser coisa, né? Pensar a escravidão, ele é animal, né? Bom,
a gente pode colocar isso também para o indígena, né? E por que não para os latino-americanos ou para os não ocidentais? E a partir daí, eu acho que só é possível construir um cinema que se coloque, que se possa construir um cinema, um outro imaginário, pensar um outro imaginário partindo da diferença e não nessas questões somos ocidentais ou não. Acho que isso deve ser esquecido. Enfim, eu acho que é por aí. Eu queria pensar o que vocês acham, enfim, disso. E uma outra questão também dessa coisa da câmera na mão, enfim, tem uma coisa muito interessante que num debate que a gente teve lá na ECA, que eu acho que a gente tem que pensar. Hoje a gente fala muito dessa coisa do cinema brasileiro, tal, seguindo os padrões, mas a gente tem que pensar nas exceções também. Eu acho que está aí um trabalho do Ardilei Queiroz, que é um cara interessantíssimo, o trabalho do Lincoln Pericles, né, o próprio trabalho, tipo, aqui, puxando sardinha, mas o cara é meu amigo, do Thiago Mendonça, enfim, que eu acho que são exceções, né, desse cinema brasileiro atual, e que acho que trabalham, que o Paulo Arantes definiu muito bem, assim, quando ele o branco sai, preto fica, ele chamou de uma estética da gambiarra. Enfim, acho que é isso. Eu acho que você tem razão, né, na sua colocação, e citando o Mbembe, que é tão interessante, né, a proposta dele dessa diversidade que nós encaramos a partir de sermos estarmos no estado da natureza, não sermos humanos, né? Somos coisa, objeto. Então, a partir desse olhar, dessa postura, é que não seremos ocidentais mesmo, viu? Pelo menos eu não quero ser. A gente acha que já falei demais, né? Na verdade, deu uma... Eu não dormi hoje. Eu quase não acompanhei o que você, Fernando, falou, mas eu vou pegar você depois. Não, só queria... Eu deixei de mencionar que nós vamos ter hoje à noite... Pode deixar que eu inicio agora. Então, agora a gente vai... interromper a nossa programação para o primeiro café. Lá já vai estar exposta a obra Câmara de Segurança, da Naine Terena de Jesus e Theo Miranda, que já está exposta lá fora. Depois do café, a gente tem a conferência que, atualizando, vai ser a professora Ana Laura Lusnik e o Mariano Metzman, é isso? Não, Mantecon. Ah, o Álvaro Mantecon. Não, ele vai te dar. Né? Quem vai ser? Mantecon. Só se você der um computador com internet. Vai ser um... Sim. Tá? Bom, a gente... O Mariano mesmo, tanto faz. Então, vai ser o professor Álvaro Mantecon e a professora Ana Laura Lusnik. Depois, então, a gente tem, aí sim, o café mesmo, agora é só um cafezinho. Então, aí a gente vai ter a nossa programação noturna, que ela é um pouco diferente da maioria dos outros congressos, e isso é algo que tem nos dado muita alegria aqui no Cocal. Vai ter uma rápida abertura solene, virá o nosso reitor da Embi Morumbi para receber os nossos participantes. Depois, uma apresentação musical do Fernando Elias Lanhos. Sim, ele é violonista e cantor, e ele vai apresentar composições dele. E depois, então, vai ser projetado o filme El Dia de las Comadres, da Wanda Lopes Trelles, que está aqui.
E logo em seguida do filme, que é um média-metragem, vai haver uma conversa, um debate entre a Wanda, cineasta, e a Naine, que é a artista, e elas vão, então, conversar sobre os trabalhos uma da outra, e vai ser muito bacana, então a gente se vê rapidinho aqui. Então, muito obrigada, até logo.